Uma palavra de exortação para os filhos dos crentes que ainda estão perdidos. Nasci a 13 de outubro de 1964 de pais que ao tempo já eram cristãos, pelo que desde a minha mocidade estive em contato com cristãos e cresci com uma instrução cristã. Sabia que Jesus tinha morrido sobre a cruz também pelos meus pecados. Sabia que isto tinha sido manifestação do grande amor que Deus teve pelo mundo inteiro. Orava e cantava. A alguns crentes parecia até um cristão, porque aparentemente tal parecia para eles. Aos meus amigos não me envergonhava de dizer que era um cristão evangélico. Não me envergonhava também de frequentar os locais de culto das igrejas evangélicas, porque estava consciente de frequentar as pessoas justas, mesmo se eu ainda estava perdido. Certo, chegado à idade de 16 e 18 anos, me dava fastio que o horário dos cultos coincidisse com horários de alguma programação de televisão que me agradava ou com alguma partida de basquetebol no pavilhão desportivo, pelo que ele preferia não ir ao culto, recebendo a pontual repreensão dos meus pais. Apesar disso, continuava a sentir dentro de mim que ir ao culto era uma coisa justa. Quando tinha ocasião disso, atacava os padres, as estátuas, o incenso da Igreja Católica e me esforçava para demonstrar os erros da Igreja Católica Romana. Mas é melhor dizer que fazia apenas conhecer a diferença entre nós e os católicos romanos. Apenas isso, naturalmente fazendo uso dos meus limitadíssimos conhecimentos bíblicos. Eu, na realidade, mais do que consultar os católicos romanos, fazia saber aos meus amigos as diferenças que eu via com os meus olhos entre os nossos ritos e as nossas práticas e as suas, tomando naturalmente a parte dos evangélicos, mesmo se não conseguia explicar biblicamente muitas coisas. Porém, ao mesmo tempo, me comportava mais ou menos como os católicos. Era um pecador. Como já disse, eu estava perdido. Estava perfeitamente consciente de estar perdido. No meu íntimo eu sabia. Estava seguro que se morresse naquele estado iria para o inferno. Muitas vezes de noite tinha pesadelos que me aterrorizavam, acordava assustado. A eternidade sem Deus me metia medo, porque sabia ser um pecador diante de Deus, e Ele, os pecadores, não os levaria para o céu. Só o pensamento de não ir para o céu me metia medo. Refletia muitas vezes sobre o sentido da vida quando me encontrava sozinho, e quando considerava a minha existência, chegava à conclusão que tinha uma vida inútil porque não conhecia e não servia o Senhor. Cá para mim, dizia, mas para que serve viver uma vida como essa que eu tenho? E que terei desta vida que não tem sentido porque tudo passa? Ouvi muitas vezes falar de Jesus e o apelo a aceitá-lo como pessoal Salvador e Senhor, e todas as vezes no meu interior se desencadeava uma luta tremenda. Sabia que devia fazê-lo para ser salvo, mas haviam forças espirituais adversas que me impeliam a resistir a Deus. Eu pensava que para a idade que tinha, era um adolescente, fosse ainda prematuro tomar esta decisão tão importante, pelo que adiava sempre. Deus me chamava ao arrependimento e a crer no seu Filho, mas eu dizia para comigo, mais tarde, agora não. Uma das razões por que adiava era a convicção de que quando cresce em Jesus Cristo, a pouco e pouco perderia todos os meus amigos, tornaria-me inimigo deles, pelo que me deixariam, e para a idade que tinha, tendo presente que andava ainda na escola, não queria perdê-los. Esta convicção a tinha porque eu, embora fosse hipócrita e cobrisse muito bem a minha hipocrisia, tinha intenção um dia de deixar de ser hipócrita, isto é, o cristão evangélico, que quando estava na presença dos crentes fazia de crente, e quando estava com os pecadores se conformava em agradar as suas coisas, as suas concupiscências. Eu queria tornar-me um verdadeiro cristão, um exemplo tanto para os incrédulos como para os crentes. Sim, também para os crentes, porque o que via com os meus olhos era que havia daqueles que diziam ter aceitado Jesus e que se tinham feito batizar, mas faziam uma vida mundana. Entre eles e os do mundo, não via alguma diferença. Estava desgostoso por esta sua hipocrisia, e eu ao menos não tinha decidido me batizar para testemunhar ter aceitado Jesus. Isso porque ainda não o tinha aceitado. Mas eles sim, justamente porque diziam ter aceitado Jesus. Lembro que uma manhã, enquanto ia para a escola e me encontrava sozinho, falando comigo mesmo disse, quando me converter lhes faço ver eu. Disse essas palavras ingenuamente, mas sinceramente. O meu desejo, de fato,
era o de deixar de ser hipócrita e fazer ver tanto aos do mundo como aos crentes que eu, aceitando Cristo, tinha decidido fazê-lo, verdadeiramente não preocupado com a reação alheia. No verão de 1983, depois de ter passado os exames de maturidade, fui de férias para a Inglaterra. Fiquei por cerca de 4 semanas numa escola bíblica, perto de Londres, onde, pagando a alimentação e o alojamento, se podiam passar as férias de verão. Se tratava, em suma, de uma espécie de acampamento de verão. Durante a minha permanência naquele lugar, foi plantada uma tenda de evangelização no terreno pertencente àquele instituto. Comecei então a sentir cada vez mais forte a necessidade de me decidir a crer em Cristo à medida que frequentava as reuniões. E assim, uma tarde, depois de ter ouvido pela enésima vez o convite para aceitar Jesus como meu pessoal Salvador e Senhor, decidi arrepender-me dos meus pecados e crer em Cristo. Lembro-me muito bem que, enquanto me encontrava em pé no meu lugar, enquanto era cantados cânticos pelos presentes, convencido de pecado pelo Espírito de Deus, me arrependi de todos os meus pecados e me pus a chorar, pedindo pessoalmente perdão a Deus e pedindo-lhe para me fazer em seu filho. O orgulho que por tantos anos me tinha impedido de me arrepender dos meus pecados, de me humilhar diante de Deus, tinha sido derrotado com a ajuda de Deus. No instante senti como um peso sair de minhas costas e um gozo e uma grande paz vir para o meu coração. Saboreei assim a bondade de Deus e desde esse momento fui certo de ter sido salvo do pecado e do inferno. Foi assim que começou a minha vida em Cristo. Regressado à Itália, todos se aperceberam da transformação ocorrida em mim, e como tinha justamente previsto, a pouco e pouco todos os meus velhos amigos me deixaram. Mas o Senhor foi comigo fortalecendo-me e confirmando-me na fé. Agora me dirijo sobretudo a vós jovens, e menos jovens que sois filhos de cristãos, mas que, como eu, o estive por muitos anos, estáis ainda perdidos, escravos de toda espécie de concupiscência, levando a vida em malícia, ainda que por vezes consigais muito habilmente cobrir a vossa derradeira conduta. Vós está indo para o inferno, estáis certo disso, porque ainda não sois nascido de novo. Como sucedia a mim, ouvis também vós em várias circunstâncias chamar ao arrependimento, mas resistis ainda a Deus. Vos exorto a não endurecer mais o vosso coração, arrependei-vos dos vossos pecados, e crede que Jesus morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. Esta é a boa notícia no reino de Deus. O reino de Deus é o paraíso. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vós sentireis então renascer para a nova vida e nunca mais sereis os mesmos. Deus vos dará um coração novo, feito de carne, no lugar daquele de pedra que tendes agora. E porá dentro de vós um espírito novo, o espírito de seu Filho, pelo qual começarás a clamar: Abba, Pai, no lugar do espírito do mundo que tendes agora, o qual é um espírito de servidão. O medo do inferno se desvanecerá de vós, porque, tendo-vos tornado filhos de Deus, vos tornareis herdeiros do reino de Deus, que ele prometeu àqueles que o amam. A vossa vida adquirirá um sentido. Até agora tendes servido o pecado, tendes conduzido um modo de viver vão, mas uma vez renascido tudo mudará, porque começareis a viver para o Senhor, que morreu e ressuscitou por nós, e portanto uma vida ao serviço da verdade e da justiça. Esta é a vida que vale a pena viver. Este é o modo de viver que tem uma recompensa no mundo, que há de vir. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração.